Boa tarde, Karen, Caio, né? Suiane. Caio Mesquita. Você está fazendo a disciplina, Caio? Pessoal, como eu coloquei na notícia lá, é a Bianca. Tá bom, é bom saber. Como eu coloquei na notícia, eu sei que tem. Eu também fiquei sem luz um tempo aqui e sem internet, mas voltou. Então eu optei por manter a nossa aula aqui no sentido de contar a carga horária, como eu já tinha falado para os alunos nas outras reuniões, né? Mesmo que não tivesse a ampla participação, para não ficar tanta carga horária para recuperar no retorno das atividades, tá? Mas eu sei, estou ciente, os professores no grupo ali estão avisando, tem muitos alunos com problema, falta de luz, falta de energia, ou estão ajudando na sua casa ou na casa de familiares e amigos que teve algum dano em função do temporal, tá? Então, eu sei desses problemas todos e a gente considera isso, tá? Então, só mantive o contato aqui para tirar dúvidas, né? Confirmar aí o pessoal que já entregou o herbário, e muitos eu não mandei uma mensagem individual confirmando o herbário, tudo certinho, né? Eu fiz a minha planilha, mas não botei no Siga, eu vi que o Vitor entrou agora, o Vitor entregou o herbário já, mas, assim, não foram muitos alunos que entregaram, e eu queria deixar, já que isso aqui está sendo gravado, deixar salientado que vocês têm até o dia 13 de agosto para fazer o herbário virtual, certo? E quem não fizer o herbário virtual, fatalmente vai fazer o herbário físico, né, no retorno das atividades. Aí vai recolher as plantas, secar, vai fazer no modo tradicional. Então, é uma grande oportunidade de vocês se livrarem desse compromisso e aprenderem fazendo esse trabalho, que não é difícil. O Vitor aí acabou de dar um alô. Abre o teu microfone aí, Vitor, e dá um depoimento de como que foi fazer o herbário. Foi muito difícil, foi tranquilo, o pessoal te ajudou, deu certo, aprendeu alguma coisa, o aplicativo funcionou, usou o aplicativo, usou o livro. Dá um rápido depoimento aí, vê se teu microfone está funcionando, conta para nós. Ô, professor, tudo bom? Assim, foi meio complicado aqui em casa porque a gente achou bastante planta, mas do mesmo tipo, né? Não tinha muita diversidade de planta. E Sim, também aqui a gente não sabia muito, sabe, quais eram. Daí foi meio complicado por isso, mas daí eu tive a ajuda dos pais aqui, do vô, do tio também. muito Daí bom. foi ainda assim, sabe? Tu tentou usar o aplicativo? Usei bastante. Daí E, eu pedi a confirmação do pai para ver se era aquela planta mesmo, para ter certeza, para sim. saber a família, né? Aí fui indo assim, tentando fazer. Que legal. E ficou muito bom o teu trabalho, tá? E os outros que entregaram também fizeram trabalhos excelentes. Eu espero Obrigado. que os demais alunos, os que não fizeram ainda, se interessem e façam, porque isso aí é metade da nota já do segundo trimestre, certo? O herbário vai contar para o segundo trimestre. E aí, como eu disse, vocês aliviam compromissos da nossa disciplina para poder ir focando nas outras, que têm outras exigências, tá? E é um trabalho que, vocês viram como está para o 13 de agosto, dá para fazer agora nessas férias, porque vai ter férias, né? Os professores têm as férias no sistema oficial, então vai acontecer 2 semanas de férias, e essa é uma das atividades que quem não fez ainda pode ir fazendo, né? Os demais participantes aí, tem alguma dúvida para a gente mudar de assunto? Tem uma dúvida, uma pergunta, uma opinião? Pode falar qualquer coisa aí sobre o herbário ou sobre os outros pontos para trás. Tá? Enquanto ninguém fala aí, eu Professor, deixo. Pois não, quem é? é o Vitor. Tá, fala, Vitor. Assim, essa questão das atividades remotas, a gente já tá no segundo trimestre ou ainda como é que tá no calendário, assim, Não, bem referente? complicado. Boa pergunta, Vitor. Mas
assim, oficialmente a gente não está no segundo trimestre, tá? Eu estou falando pela nossa disciplina, DSV, eu já adiantei atividades do segundo trimestre. O herbário é para o segundo trimestre, e esses videozinhos e o texto que vocês vão ler para fazer semana que vem uma avaliação virtual no formulário do Google, isso já é para o segundo trimestre, mas para o DSV, tá? O Instituto como um todo, ele não está preparado para, de forma categórica, dizer, ó, acabou o trimestre, não, e nem tem como fazer isso, né? Porque tem os alunos que não estão conseguindo participar por qualquer motivo, e está nas normativas do Instituto de que no retorno das atividades vai ser oportunizado para todos os estudantes que por qualquer motivo não puderam participar, recuperar o que perderam, tá? Por isso que eu disse, por exemplo, no nosso caso, quem não fizer o herbário virtual vai fazer um herbário físico, o que é pior, né? Vai ficar sobrecarregado o aluno. Então, por isso que eu estou pedindo ênfase para que se esforcem e façam isso. Tá? Mas oficialmente não terminou. Na verdade, ninguém vai ter a resposta muito clara para ti. Tá? Eu acho que prevalece a filosofia de que a gente, na maioria das matérias, como na nossa, que a gente está fazendo a carga horária para não ficar tantas horas, tantas aulas para recuperar quando voltar, e a gente invadir lá muito o mês de janeiro, fevereiro ou março de 2021, tá? Porque uma coisa é certa, nós já perdemos o mês de maio, né? Porque o Instituto tomou uma decisão lá, através do seu Consuper, uma decisão, na minha avaliação, totalmente equivocada, nós perdemos o mês todo de maio sem atividades remotas, que poderiam estar ali, contando carga horária. Eu entendo que o ensino virtual, o ensino remoto, não é a mesma coisa, gente. Eu vi os memes de vocês, eu vi o meme a Suiane está aí, está participando, eu vi o meme da Suiane e concordo, ela está ali, ó. Nota boa, né? E o aprendizado realmente é menor, ou não tem aprendizado, sei lá, porque depende muito mais da dedicação de cada um. Então, eu estou sendo muito franco com vocês. Rindo do desespero, né, Suiane? Então, eu estou sendo franco com vocês. Nós estamos aqui aliviando a carga horária, para não ficar uma sobrecarga muito grande, para a gente não perder o ano letivo, tá, gente? E a gente não entrar lá para março, abril do ano que vem, recuperando o ano de 2020. Agora, conteúdo forte mesmo, nós vamos recuperar nas aulas presenciais, tá? E por isso que eu aliviei um pouco o pé no acelerador da nossa disciplina aqui, e estou falando abertamente que vocês se dediquem lá para matemática, física, estudem por conta própria, tentem acompanhar o máximo que os professores passam, porque isso vai ser primordial para vocês. Não que a nossa matéria não seja importante, nossa matéria mas ela tem outras formas de aprender, tá? Na nossa matéria, a gente pode aprender muitas coisas por vídeo, muitas coisas como no herbário, vocês fazendo por conta própria. Agora, matemática, cara, é mais difícil. Matemática, vocês têm que ter um tutor ali do lado, né? Tem certas coisas que só alguém repetindo, explicando e forçando vocês a fazer os exercícios, tá? Eu vi que teve uma conversa no chat ali, vou abrir aqui. O cancelamento do ano seria uma opção? Sim, tudo é opção, Vitor, certo? Mas eu acho que é uma opção muito triste. Para mim seria muito fácil, tá? Mas para vocês, como alunos, olhando o lado de todos os alunos, isso é muito triste. Imagine o ingresso na universidade, imagine o Enem, um ano adiado das suas vidas. Não sei, cara. Eu acho que é uma opção, sim, mas eu, da minha parte, vou fazer todo o esforço, vou dar toda a minha contribuição para que a gente não perca o ano, tá? Essa é a minha ideia. A gente pode usar os períodos aí de férias para estudar, para se concentrar e recuperar, tá? Deixa eu te dizer, a gente teve em 2012, vocês não são, obviamente, dessa época, talvez algum irmão, alguma pessoa mais velha da família, em 2012 uma greve que durou mais de 3 meses, certo? E se cogitava também essa opção de cancelar o semestre ou cancelar o ano. Não foi cancelado e levou 3 anos para recuperar o calendário, para o calendário emparelhar. Foi por 3 anos tendo aula nas férias, até conseguir emparelhar o calendário. Isso é desgastante, tá? Então, com relação aqui ao coronavírus, pelo menos a gente não está perdendo toda a carga horária, em função da atividade aqui remota, tá? Essa é a diferença que eu vejo.
Mas nenhuma solução é fácil, concordo? É rir para não chorar, como a Suiane falou ali, né? Está fazendo as atividades, mas o aprendizado é prejudicado. Concordo. Mas, gente, isso é totalmente fora do controle, tanto do professor, da instituição, de vocês, né? Porque é um caso de força maior, caso de saúde pública. Então, não tem muito o que fazer, exatamente, Suiane, não tem muito o que fazer. Tá? Nós estamos aqui tentando remediar, estamos abrindo aqui para se encontrar e chorar juntos, basicamente é isso, tá? Bom, tem mais algum comentário ou só vou deixar aqui o recado das nossas atividades? Afinal, temos aí, poxa, eu mandei o convite para mais de 170 pessoas e tem 7 valentes vocês aí participando, ó. Chegou mais um, ó, atrasadinho, o Marcomin. Tá, pessoal? Então é o seguinte, o que eu deixei lá no, tá no Siga, tá? Já tá no Siga, nos tópicos da aula de hoje e na aula da semana que vem. Tem 3 videozinhos, tá? Não foram feitos por mim, 3 videozinhos básicos, bem curtinhos, tá? Que falam, assim, uma conceituação bem geral, bem superficial sobre os fungos, depois um vídeo sobre as bactérias e um vídeo sobre os vírus, que são os 3 principais agentes patogênicos, que são os 3 principais causadores de doenças de plantas, certo? Então, antes da gente falar das doenças causadas por fungos, das doenças causadas por bactérias e doenças causadas por vírus em plantas, porque todos esses agentes são também importantes agentes patogênicos em pessoas, em animais, e em outros tipos de seres, tá? Antes de falar sobre o efeito deles como parasitas, como patógenos causadores de doenças em plantas, eu coloquei esses videozinhos que são bem básicos e gostaria que vocês assistissem e depois completassem com a leitura, pelo menos da apostila resumida, para entender, para conseguir caracterizar e conceituar o que é um fungo. Porque o fungo é um ser vivo que tem um reino próprio, diferente dos outros seres vivos. Da mesma forma, o que são bactérias, o que diferencia elas dos outros seres vivos e por que elas têm um reino próprio, porque elas estão classificadas num reino próprio e não se, né, e se diferenciam dos outros seres vivos. E por fim, da mesma forma, um vídeo sobre os vírus, que esses são também patogênicos, patógenos, e nem são considerados seres vivos porque lhes falta uma característica que é implícita, né? Que é típica dos seres vivos, que é possuir célula. E os vírus não possuem célula, eles invadem outras células. E por não possuírem célula, eles não são caracterizados como seres vivos. Mas causam várias doenças de plantas e nem preciso falar, nós estamos fazendo isso aqui hoje, estamos à distância, não estamos reunidos no colégio, justamente por causa de um vírus. Né? Um vírus que, nesse caso, infecta células de outros seres vivos e, entre eles, as células dos seres humanos, causando uma série de consequências, né? Inclusive a possível morte. Tá? Então, esses 3 videozinhos que eu coloquei, eles explicam conceitualmente, bem básico, né? São videozinhos curtinhos, né? O que é um fungo, quais as características dos fungos, o que são bactérias, quais as características das bactérias, e o que são vírus, quais as características dos vírus. E as nossas apostilas, depois, elas entram um pouquinho na questão desses agentes causando doenças em plantas, também bem superficialmente, tá? E vai ser nesse sentido que eu vou fazer essa primeira avaliação com vocês. Depois, no nosso retorno, nós vamos fazer aulas práticas, identificar doenças por vírus, bactérias, doenças por fungos, e espero poder encontrar pessoalmente vocês e a gente poder aprofundar esse estudo, certo? Como nós estamos num grupo muito pequeno aqui, de 8 alunos, de 170 alunos da segunda série, e repetindo aqui, os professores do grupo ali do IFC já nos avisaram que muitos alunos estão com problema de acesso e etc. Eu só deixo aqui a minha recomendação de vocês assistirem os 3 vídeos que eu escolhi. Muito difícil escolher os vídeos, né, prontos na internet, porque eles sempre puxam
quando se fala em doenças causadas por fungos, bactérias e vírus, sempre puxam para doenças nos seres humanos, certo? O que não é errado estudar, na verdade, eu recomendo muito que vocês estudem também as doenças causadas por fungos em pessoas, que são poucas, né? Os fungos, para causadores de doenças em pessoas, são pouco importantes, menos importantes que os outros patógenos. E nas plantas, o contrário, são os maiores causadores de doenças, o maior número de doenças são as doenças fúngicas. As bactérias, da mesma forma, né, causam doenças importantes em pessoas, nas plantas também, e os vírus também não se fala, né? E os vírus ainda têm a característica de que nas plantas eles não têm nenhum controle, não existe um produto para controlar doenças de vírus em plantas. A única, a única alternativa é a eliminação da planta atacada. Imagina se usasse essa estratégia no caso das doenças causadas por vírus em pessoas. Já pensaram? Certo, pessoal? Então, o que, que eu vou deixar aqui de recomendação? Assistir os videozinhos que são bem curtos, coisa de 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, bem básico, mas se vocês prestarem atenção e conseguirem aprender aquilo que os vídeos trazem e fizerem a leitura da apostila, eu considero que vocês já terão uma boa base para as nossas conversas que virão depois a aprofundar o conteúdo em DSV, as doenças que a gente vai estudar. Em função dessa pouca participação, de a gente estar saindo do ciclone bomba, eu não vou me estender aqui, infelizmente, tá? Mas eu abro aqui para os comentários, perguntas, o que vocês gostariam de falar, argumentar, o que vocês quiserem, gente. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Vamos rolar o chat, ver se alguém falou. Aqui o chat não rola automático. Ó, Karina, eu quero questionar se a identificação de uma determinada planta está correta antes de enviar o herbário completo. Eu posso questionar? Claro, Karina. Muitos colegas teus fizeram isso. Manda o zap, tá? E eu tento ajudar. Não garanto que eu vou conhecer todas as plantas, tá? Eu não garanto que vou conhecer, mas o que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá? Por e-mail e aqui no Zap, tá? E assim, o que tiver ao meu alcance, eu ajudo vocês, tá? Pode perguntar sim, antes, para ter certeza. Muitos colegas fizeram isso e depois mandaram o herbário. E lembre-se, já falei isso na outra reunião. Não tenham medo de errar no herbário, certo? Essa questão, se a planta estiver errada, o professor não vai ficar encarnado nessa questão de planta errada, planta certa, porque o grande aprendizado é isso que, por exemplo, o Vitor nos relatou. É o processo de você querer aprender, de você se virar, você dá um jeito de tentar descobrir que planta é aquela, por conta própria, ou com o mecanismo do aplicativo, ou com pessoas que podem te ajudar, certo? Porque na vida, as coisas de vocês, a vida de vocês vai ser assim, dificilmente vai ter alguém ajudando. Às vezes vai, e quando tiver, que legal, aproveitem a ajuda, o auxílio de quem puder lhe ajudar, certo? Então, no herbário, é o processo de construção do herbário que conta. Não é, o trabalho final é só a prova de que vocês passaram por esse processo. Tá? Então, não se preocupem muito. Pode ter uma planta errada. Tudo bem, o professor não está preocupado com isso. Tá? Eu estou preocupado em vocês se esforçarem e tentar produzir esse trabalho, porque com esse esforço é que vocês vão aprender. Tá? Então, se vocês puderem, como a gente tem pouca gente participando aqui, passem essa ideia, essa filosofia para os outros colegas também, ó. Eu acho muito difícil isso aqui. Não, o professor disse, vai lá e faz, não te preocupa se vai ter uma planta que tu não tem certeza e tal. E pode perguntar para o professor também, vai lá e faz, porque o que vai contar é o processo, tá? Porque aí você se livra, como o Vitor e muitos de vocês, se livra de um compromisso maior depois no retorno das aulas, tá bom? Vamos ver, não tem mais nada aqui no chat. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Pode ser no microfone também, no chat, tanto faz. O que vocês me dizem?
Nossa, o silêncio. Eu ainda não me acostumei a esses encontros à distância, porque, poxa, eu adoro olhar nos olhos de vocês, conversar olhando nos olhos, tá? E isso aqui é complicado. Bom, se vocês não têm mais nada, eu vou reforçar que vocês podem vir falar comigo a qualquer momento, tá? Pelo Zap, tá? Os e-mails também, dentro do possível, eu respondo, tá? Se quiser telefonar também, pode telefonar, se eu tiver num lugar que eu possa atender, vou atender, tá? E espero vocês na semana que vem, espero que aí mais alunos participando, até porque eu vou propor a provinha virtual, tá? É uma provinha aí de umas 20 questões, bem simplesinhas, sobre o conteúdo básico aí, dos conceitos sobre fungo, bactéria e vírus, e vai contar como carga horária e avaliação já para o nosso período do segundo trimestre. Ok, pessoal? Se não tem mais nada, eu vou me despedir de vocês. Ok? Assistam os vídeos, leiam a apostila, tem duas, tá? Uma completa e uma resumida. Pelo menos a resumida, leiam porque ela é pequenininha. Eu resumi em 5, 6 páginas a apostila maior. Tudo para tentar facilitar a vida de vocês. Ok? Não tem mais nada? Então, gente, um bom final de semana para vocês. Se cuidem, continuem se cuidando, cuidem dos parentes de vocês, das pessoas mais velhas da família, tá? Para que a gente consiga ficar livre da infecção desse coronavírus. E tomara que passe logo essa pandemia e a gente volte a nos encontrar. Um abraço a todos, tudo de bom. Eu espero vocês na semana que vem. Tá? Avise os colegas, semana que vem tem a avaliação. Um abraço, tudo de bom.